Fala pessoal, nesse exercício nós vamos calcular a função potencial de um campo, claro, conservativo. Dá só uma olhada. Determine a função f tal que o gradiente de f é igual a esse campo vetorial dado pelas coordenadas e elevado a x cosseno y mais yz, xz menos e elevado a x seno y e xy mais z. Vamos resolver esse exercício agora, assim que você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Então nós vamos determinar nesse exercício uma função f, que a gente chama de função potencial, daqui a pouco eu explico por quê, tal que o gradiente de f é igual a esse campo vetorial dado, e elevado a x cosseno y mais yz, xz menos e elevado a x seno y e xy mais z. Nós sabemos que toda vez que a gente calcula o gradiente de uma função, nós produzimos um campo vetorial conservativo, que no caso é esse campo f. Se você quiser comprovar que ele de fato é conservativo, basta calcular o rotacional desse campo e você encontrará o vetor nulo, o vetor 0, 0, 0. Sendo assim, essa função f nós chamamos de função potencial. Se o cálculo do gradiente de f envolve derivadas para chegar, no caso, no campo vetorial, é de se imaginar que o caminho contrário, ou seja, sair do campo vetorial e chegar na função f, envolva integrais. E você verificará que de fato é isso que vai acontecer. Tudo bem, mas e aí? Como é que a gente sai do campo vetorial f e chega na função potencial f minúsculo? Eu sei que envolve integrais, mas como é que eu calculo? Vamos primeiramente dar um passo para trás. O que é calcular o gradiente de f? O gradiente, ele é o operador diferencial del x, del y, del z. Quando nós calculamos o gradiente, nós multiplicamos esse operador pela função f. Nós acabamos produzindo, no caso, um campo vetorial com derivadas parciais fx, fy e fz dessa função aqui. Portanto, você deve olhar esse campo vetorial como fx, fy e fz. Você deve enxergar que aqui, nessa primeira componente, nós temos o fx, nessa segunda componente o fy e na terceira o fz, que está escrito x, não sei porquê, mas aqui é z. Portanto, nós temos fx, fy e fz. Existem várias maneiras de fazer esse cálculo. Eu vou te falar qual é a mais fácil, a mais intuitiva. Nós vamos calcular as integrais com relação a x, a y e a z desses três termos. Nós sabemos que o fx é igual a e elevado a x cosseno y mais yz. O fy ele é igual a xz menos e elevado a x seno de y. E o fz é igual a xy mais z. Portanto, para esses três termos, nós vamos calcular as integrais, no caso de fx com relação a x, de fy com relação a y e de fz com relação a z. Lembrando que se eu estou integrando alguma coisa com relação a x, tudo que não tem x eu enxergo como constante. Por exemplo, integral de e elevado a x cosseno y tem um x aqui, tem e elevado a x aqui. Então nós vamos integrar e elevado a x, que é igual a e elevado a x. O cosseno y está multiplicando, continua multiplicando como uma constante qualquer, mais integral de yz, que é igual a xyz. Tudo isso mais alguma função que tenha y e z. Por que a gente coloca isso? Porque caso existisse qualquer função que tivesse y, z ou os dois, na hora de derivar, ou seja, de caminhar ao contrário aqui, do sentido contrário, ela não iria aparecer aqui. Como não aparece de fato, vamos imaginar que existe uma função com relação a y, a z, ou a y e a z nesse cara aqui. Integrando com relação a y, integral de xz é igual a xyz. Integral de e elevado a x seno y. Vamos começar pela integral de seno y. Integral de seno é menos cosseno, porém nós já temos um menos aqui, então isso aqui vai dar mais e elevado a x cosseno de y, e novamente uma função h, porém agora em função de x e de z, pelo mesmo motivo descrito anteriormente. E agora finalmente a integração com relação a z, x, y, z mais z ao quadrado sobre 2, mais qualquer função com relação a x ou e a y. Se você reparar, existe e elevado a x cosseno y nesses dois termos aqui, ou seja, essa função i em função
função de xy é esse cara mesmo, e elevado a x cosseno y. Nós temos também xyz, mas esse cara aqui aparece nos três termos, nas três equações, e nós temos z quadrado sobre 2 que só aparece nesse cara, ou seja, essa função h de x e z, ou de x ou de z, e esse g também que envolve y e z, esses três caras são funções de z. Então, na verdade, essa função g não é uma função de y e de z, é uma função somente de z. Essa função h de x e de z, na verdade, é uma função somente de z, não é uma função de x. Ou seja, na resposta final deve aparecer um de cada um desses termos. Nós escrevemos a resposta como função potencial em função de x, de y e de z é igual a e elevado a x cosseno de y mais x, y, z, o azul e o laranja já foram, mais o amarelo, z quadrado sobre 2, e no final ainda mais uma constante, dado que se nós derivarmos, essa constante também desaparece, então ela precisa estar na resposta final. E é assim que a gente calcula a função potencial de um campo vetorial conservativo.